Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Triple AI Talks. Eu sou Eduardo Barcelos, fundador da Triple AI, startup focada em soluções de inteligência artificial para empresas, principalmente em gestão do conhecimento corporativo e agentes de IA. Hoje a gente vai mergulhar em um tema que está transformando o dia a dia de milhões de colaboradores pelo mundo. Como que a IA está sendo incorporada na rotina de trabalho das empresas e quais são as principais ferramentas que estão revolucionando essa produtividade corporativa. Então, para isso, eu tenho o prazer de receber o Breno Lobato, um grande amigo, empreendedor e capixaba, fundador do grupo BLVR, que integra as empresas WUP, Aya, Match e Believe Hub. O Breno atua na interseção, né, de marketing, tecnologia e IA e é criador, né, do programa Atmosfera e também da sua extensão Atmosfera IA. E é conhecido aí, né, por sempre estar na vanguarda, testando, implementando novas ferramentas de inteligência artificial. Breno, seja muito bem-vindo ao Triple AI Talks. Fala, Eduardo. Fala, pessoal. Obrigado aí pelo convite. É uma honra estar contigo aí, né? Mais uma vez, né? A gente está sendo Mais chamado uma direto vez. para debater junto em vários lugares. Então, assim, é uma honra estar participando contigo desse podcast. Você é um querido aí, né? Desde que a gente se conheceu pelo movimento da Web3, blockchain, e agora estamos juntos aí também nesse movimento de IA. Então, assim, espero poder estar contribuindo aí durante esses 40 minutos que a gente vai ter de bate-papo aqui, para a gente poder, enfim, né? Conseguir mostrar para quem estiver nos assistindo aí, né, como que a gente tem colocado em prática, como que a gente enxerga o advento da IA, quais são as possibilidades que a gente já está, né, entregando para o mercado, o que vai vir, né, o que está por vir. Então é isso, obrigado, vamos para cima, espero que seja um episódio aí bom para caramba. Pô, Vamos lá. maravilha, maravilha, Breno. Cara, pô, é um prazerzão. E assim, para contextualizar, eu já sei um pouquinho, mas assim, gostaria até de saber um pouco mais. Conta um pouco dessa sua trajetória, cara. Como que assim, até o dia de hoje, eu sei que você, eu acho que é um publicitário de formação, né? E hoje um dos maiores evangelizadores de IA, né, no uso de IA, também fundador aí do grupo BLVR, então diversas competências. Conta um pouquinho dessa sua jornada até chegar ao momento de hoje. Eu sou, na verdade, sim, eu sou formado em design e formado em publicidade e propaganda. Então, eu sou graduado, né, nesses dois cursos. E fiz arquitetura também no meio do caminho Pô, aí. Fiz 3 anos de arquitetura, mas aí abandonei e fui para publicidade. Então, assim, durante muito tempo eu me considerava publicitário. Hoje, se você perguntar, eu me considero mais designer do que publicitário, apesar de me considerar publicitário também. Mas eu percebo que, né, porque para mim design está muito atrelado à funcionalidade e a publicidade está muito atrelada à criatividade, né? Pelo menos de forma bem genérica também. Eu vejo que são as diferenças entre as áreas, especificamente, até a forma com que cada graduação te forma. E graças a Deus eu vejo que essas duas formações lapidaram um perfil de profissional que contribuiu muito para tudo que eu construí hoje, para a minha visão de mundo. Assim. Então, a minha forma de pensar, ela está muito atrelada à funcionalidade das coisas, à execuabilidade das coisas, ao sentido do que eu estou desenvolvendo. E aí, quando eu vou desenvolver o projeto, aí entra o Breno publicitário também, que é um Breno que pensa de uma forma criativa. Criativamente falando, como eu posso desenvolver um projeto que seja um projeto, né, inteligente, um projeto bacana. Então, eu vejo que essas duas formações minhas me trouxeram a estrutura, né, intelectual e a estrutura de modo de pensar que eu tenho hoje. E eu me formei, deve ter mais ou menos uns 18 anos. Logo que eu me formei em design, eu abri a UP, que foi a minha primeira empresa, que é uma empresa que nasceu como uma agência de design, depois ela evoluiu para uma agência de propaganda, e hoje eu considero que a gente é uma empresa de desenvolvimento de projeto por meio de criatividade, inovação e tecnologia. Eu não gosto de me chamar de bacana. agência, porque a gente opera numa estrutura meio pensando assim, cara, qual é o projeto que a gente tem que executar? E usando criatividade para executar os projetos, né? Então a UP se tornou isso, mas hoje a gente tem um ecossistema, né? Que assim como você apresentou aí super bem, a gente tem o grupo BLVR, e dentro do ecossistema BLVR, a gente tem a UP, a gente tem também a MET, que é uma startup que atua recrutando profissionais da área de criatividade, inovação e tecnologia. A gente tem o We Believe Hub, que é o único e primeiro hub de criatividade e inovação de Vila Velha. A gente fica brincando que aqui é a casa dos hackers. Então, o nosso hub é um hub totalmente com foco em atração de talento, né, em atração, de desenvolvimento. Eu acredito muito que, né, a inovação ela é feita por pessoas. Uhum. Então, eu sou parceiro de vários hubs aqui do estado e também parceiros de outros hubs, mas a gente determinou que o nosso posicionamento como hub seria atrair talentos. Né? Então, o nosso objetivo é atrair e desenvolver talentos. Né? Eu falo que o nosso propósito é atrair os melhores para desenvolver as melhores soluções. Eu acredito que as melhores soluções são desenvolvidas pelas melhores pessoas. E a gente bate muito na tecla de ter essa multidisciplinaridade
dentro do nosso ecossistema, porque eu acredito que a inovação ela se dá quando você une, né, disciplinas. Então, de nada adianta você ter um excelente designer se você não tem um excelente programador. De nada adianta você ter um excelente designer e um excelente programador se você não tem um excelente gerente de projetos. Então, nenhum projeto sai por uma habilidade específica. Ou os projetos, na verdade, eles saem pela união de diversas, né, habilidades em conjunto que vão formatar aquele projeto. Então, eu sempre percebi e identifiquei que essa era a melhor estrutura para o desenvolvimento de Uhum. projetos, e por conta disso eu criei um ecossistema que magnetizasse os melhores talentos, né? Então, o WeBelieve é isso. E aí, dentro do WeBelieve, a gente tem um programa que se chama Atmosfera, que a gente desenvolve, agora a gente está no Atmosfera 2.0. O Atmosfera 2.0 é a versão mais atualizada do Atmosfera, que a gente percebeu que o nosso objetivo é acelerar estruturas de marketing dentro das estruturas de marketing das empresas por meio de inteligência, metodologia, tecnologia e IA. Né? Então, a gente acredita muito que estruturas de marketing impulsionadas por IA serão as estruturas de marketing que entregarão mais resultados daqui para frente. Então, a gente entende Total. que a IA, ela é talvez a combustão, mas a inteligência, ela é o fundamento. Então, de nada adianta a gente colocar IA numa mente que não é inteligente, né? Então, primeiro a gente precisa identificar e atrair os talentos que sabem orquestrar da melhor forma possível a ferramenta da IA. Eu estava vendo um podcast esses dias, o cara falou uma parada massa, falou assim, cara, por que a IA é uma inovação, né, absurda, assim? Porque ela não é só uma ferramenta. A Uhum. IA não é um martelo, não se auto-martela. O martelo não se auto-regenera sozinho, né? Então, assim, a IA ela é uma ferramenta que ela tem um poder absurdo, mas a gente precisa de uma pessoa que saiba utilizar da sua imaginação para que, por meio da IA, ela se potencialize. Então, a Atmosfera se tornou um programa de desenvolvimento de equipes de marketing das empresas em que nós, do Atmosfera, aceleramos essa estrutura por meio disso, assim, transferência de know-how, metodologia. A gente está criando para cada cliente nosso uma própria IA, né? Uma espécie Uhum. de triple AI aí também, só que para os nossos clientes do Atmosfera. Então, o time de marketing da empresa, né, ele tem como um apoio paralelo a inteligência artificial da empresa apoiando na concepção de projetos, né? Seria um chat GPT personalizado para a empresa. Então, a Atmosfera é isso. A gente criou agora o Atmosfera IA, que deve ter mais ou menos um ano, que a gente acelera times de IA. Então, são empresas que querem internalizar suas próprias equipes de, né, seus desenvolvedores e sua equipe de IA para poder desenvolver projetos proprietários. E a gente tem também a AIA, que é uma empresa que desenvolve soluções de inteligência artificial. Então, a AIA, né, é uma empresa que a gente desenvolve algumas soluções, a gente atende, já fez trabalho para o Sebrae, a gente já fez trabalho para algumas grandes indústrias e empresas. Nosso objetivo não é necessariamente ser uma software house, nosso objetivo também não é desenvolver um chat GPT da vida, o nosso objetivo é entender demandas das empresas, entender necessidades das empresas e desenvolver mini soluções, né, e implementar também o uso de IA para ter essa, como é que eu posso dizer assim, esse apoio, né, dentro da infraestrutura produtiva e criativa da empresa, né? Então a ideia da AIA é essa. É muito novo, né? Então assim, a AIA Uhum. ela tem um ano, então eu tenho uma equipe, tem um parceiro meu que é meu CTO, então esse cara ele é o cara que é o dev, é o cara que, né, trabalha mais na parte de programação. E eu sou o cara mais da concepção, idealização dos projetos e tal. Então, esse é um pouco do ecossistema que a gente tem, né? Recentemente também eu lancei treinamentos voltados para empresas e treinamentos voltados para empresário, porque eu percebi que a maioria dos empresários estava tendo uma concepção de IA muito aquém do que de fato é IA, né? Uhum. Então, eu ia conversar com o empresário, cara, e aí, como é que tá aí o uso de IA na sua empresa? Aí o cara me perguntava, pô, vale a pena pagar o chat GPT Plus? Aí quando o empresário me perguntava isso, eu falava assim, mano, não é possível, cara, que esse empresário tá me perguntando se vale a pena pagar o chat GPT Plus. Foi nessa hora que eu percebi que eu falei, cara, os empresários, eu acho que eles ainda não entenderam Uhum. o que é IA, sabe? E o quanto que a IA tem como contribuição um hiper desenvolvimento de produção e eficiência dentro do negócio, né? Então, assim, é a minha filosofia. Eu falo o seguinte, cara, empresário hoje tem que estudar e tem que incorporar a cultura de IA. Porque não adianta querer que os funcionários usem IA
se você não lidera essa cultura. Então, acho que a Uhum. gente tem que fazer isso top-down, sabe? Então, tipo assim, o primeiro cara que tem que, cara, defender o uso da IA no negócio, do meu ponto de vista, é o CEO, sabe? É o CEO que tem que puxar esse bonde, e é um pouco dessa filosofia que eu estou adotando, e é um pouco desse, igual você falou assim, essa evangelização que eu estou trazendo para os empresários, assim, entendendo que não tem como competir com uma empresa que é forte em IA. Então, é isso que eu falo, assim, eu falo, cara, empresário, olha só, se você não quiser adotar IA no seu negócio, não tem problema. Uhum. Mas saiba que quando você piscar e olhar para o lado, se o seu concorrente ter decidido adotar IA, Você vai já vai ficar, estar. você já ficou para trás. Já ficou, não tem como mais, entendeu? Se Exatamente. você demorar, meu irmão, 6 meses e o seu concorrente já tiver há 6 meses implementando e todo mundo usando, não tem como competir. É um pouco da metáfora que eu uso, que eu falo que é o seguinte: se botar eu e você numa sala, vamos supor agora que uma empresa X contratou a gente, a Havaianas, vou dar exemplo aqui, a Uhum. Havaianas contratou eu e você, e nós vamos trabalhar para desenvolver marketing para a Havaianas. Se botar nós dois na sala, nós dois com laptop, só que no seu só tem pacote Adobe, pacote Office, só que está proibido IA no seu computador. E no meu, tem todas as ferramentas de IA aqui disponíveis. Em um dia, eu já estou anos-luz à sua frente. Em uma semana, você não me alcança nunca mais, irmão. Já era. Uhum. Em um ano de trabalho, esquece. Esquece. Você nunca vai me alcançar. Entendeu? Então, é um pouco disso que eu tenho mostrado para a galera. É um paradoxo, assim, cara. Não tem como não colocar IA dentro do negócio. Você pode não colocar, Uhum. mas você está determinando a chancela da sua falência. É isso, assim, cara. Eu entro nesse mundo ou não entro? É uma obrigação, entendeu? No meu ponto de vista é isso. Cara, como é que eu não entro? Eu vou usar o celular ou não vou usar o celular? Ah, beleza, se você não usar o celular, você tá falando de jogo, pô. Como é que eu te ligo? Como é que eu falo com você? Então você entende que um diretor, um funcionário, o cara não pode falar que ele não usa o celular. O cara não pode recusar o computador, entendeu? É isso que vai acontecer com a IA. Não tem como recusar a IA mais. Você vai ter que usar, sabe? É quase uma imposição tecnológica, né? E eu tenho mostrado para as empresas que, cara, a gente tem que despertar para esse novo mundo logo, porque o mercado meu irmão, o mercado é selva, é guerra. Do nosso lado, se o cara identificou isso muito antes de nós, ele vai estar muito à frente de nós também, se ele começar a implementar isso mais rápido que a gente, entendeu? Então, é um pouco disso que eu faço, é um pouco desse movimento que a gente está vivenciando, e graças a Deus aí está colhendo bons frutos aí dessa nova fase aí, dessa nova corrida do ouro. Cara, massa demais, assim, e até, pô, você fez uma contextualização super completa, entrou bastante também no nosso tema, assim, e, poxa, dá pra ver, né, assim, se o Breno não for acelerado, não toca tanta empresa e tanta iniciativa e tanta coisa boa, e, pô, posso falar um pouco disso aí, porque eu já vivenciei um pouco disso, já participei diversas vezes, já tive no Hub várias vezes em alguns eventos, principalmente antes de Web3, agora, enfim, puxando bastante essa frente de A. E Breno, dando até um passo para trás, cara, hoje, assim, você falou muito desse estalo da IA, né? Hoje, como que funcionou isso para você, cara? Assim, que momento que você realmente percebeu, cara, o jogo tá virando, assim, tá, não tem como ficar de fora, eu, assim... que momento que o pessoal fala muito do rabbit hole, né? Buraco do coelho ali, que você entra e depois não sai, e você percebe que, cara, isso daí vai revolucionar o mundo, vai mudar tudo, assim. Que momento foi isso? E outro ponto também hoje, cara, se você hoje, principalmente nas ferramentas, no que você está testando, se você tem algum framework, né? Eu falo isso porque você foi o cara que lá atrás, acho, cara, um ano atrás, falou do Lovable pra mim, a primeira pessoa que falou do Lovable, cara, talvez um dos primeiros early users ali, e fala, cara, tem essa Uhum. ferramenta aqui, não sei o quê. Eu testei, caraca, tipo, e aí depois deu 2 meses, os caras explodiram. Eu acho que também foi um dos primeiros, ou o primeiro que falou, cara, testa aqui o Cloud, que, pô, tá bem melhor que o chat GPT e tal, não sei o que. Eu fui lá e testei, assim, se existe hoje um framework seu, como que funcionam esses testes e também qual foi o momento do estalo mesmo, da virada. Cara, IA vai revolucionar tudo, assim. Tá, duas excelentes perguntas. Deixa eu dividir elas, porque quando eu for entrar em cada uma delas, eu acho que tem vários ganhos assim em relação à percepção de cada uma desses temas. Assim, em relação ao estalo, cara, eu vou te falar que assim, o Chat GPT tem que pegar direitinho essa data, mas se não me engano, eu acho que o Chat GPT deve ter mais ou menos uns 2 anos e 8 meses de lançamento aí, vai bater É. quase 3 anos, eu acho. Você tem essa data de É cabeça aí? novembro de 22, o lançamento do ChatGPT, pro grande público, né? Então, O tá, GPT tá quase 3, né? batendo, nós vamos bater aniversário de 3 anos aí daqui a pouco. Então, assim, sabe quando foi o estalo para mim, cara? Que foi assim, meu irmão, isso aqui vai mudar o mundo por completo. Foi mais ou menos uns 5 meses antes do ChatGPT, quando eu comecei a pesquisar uma ferramenta que chamava Jasper. Não sei se está ligado, Uhum, Jasper. uhum. O Jasper, Sim. ele veio antes do ChatGPT e ele era uma ferramenta para desenvolver copy por meio de inteligência artificial.
E aí foi quando eu olhei e falei assim, cara, peraí, eu já sabia da inteligência artificial, já estudava inteligência artificial, por exemplo, tem um app que eu sou apaixonado, que eu, né, eu toco de hobby, né, de hobby, eu sou DJ, você sabe disso. Então, por Uhum. exemplo, desde muito tempo eu sou apaixonado com Shazam, que é aquele Uhum. app que escuta a música e fala qual é a música. Então, cara, isso aí é uma IA que está escutando a música por padrão e está identificando qual é o padrão da música. O Shazam é mais velho que, sei lá, velho, eu Uhum. nem lembro quanto tempo que eu uso Shazam. Então, o IA não é novo, né? O que é novo foi a democratização do uso da IA, que foi o que o ChatGPT fez, né, há mais ou menos esses 2 anos e 7 meses, vamos botar. Só que antes do ChatGPT, eu comecei a perceber que estavam surgindo algumas IAs para desenvolvimento de copy, para desenvolvimento de design, estruturas de design. Tinha uma IA russa, que eu não vou lembrar o nome dela aqui agora, que você tinha que pedir acesso, era mais complexo de acessar ela, mas eu comecei a tentar acessar e tal, e na hora que eu vi o que ela fazia, eu falei assim, caramba, bicho, isso daqui vai mudar o mundo por completo, por completo. Então, quando o Chat GPT foi lançado, logo que ele foi lançado, eu já comecei a ser um heavy user pesado, sacou? Uhum. Porque, cara, logo quando o Chat GPT foi lançado, eu já falei, meu irmão, acabou, acabou. Porque para mim, você sabe da minha visão é apocalíptica. Então, por exemplo, eu tava vendo um conteúdo ontem, que eu vou postar, de um cara que foi uma parada foda. Olha o que ele falou. A nossa sociedade, né, Homo sapiens evoluídos, a gente se estruturou por base do conhecimento. O conhecimento é um ativo que a gente construiu ao longo da jornada. Conhecimento custa caro. Vai fazer um MBA para você ver quanto custa lá em Uhum. Harvard, Oxford, entendeu? É caro o conhecimento. Quem tem não quer liberar de jeito nenhum. É uma propriedade Uhum. intelectual que ela é guardada para quem tem e quem vende, vende caro. A galera não entendeu que a IA fez o quê? A IA comoditizou o conhecimento. Então, ela inverteu a lógica. Então, como é que nós, seres humanos, qual é o preparo que nós temos para viver numa era onde conhecimento se tornou oxigênio? Entendeu? Que é o Uhum. que é. Conhecimento é de graça a partir de agora, irmão. No conhecimento não tem valor no sentido financeiro. Você quer saber qualquer coisa que você quiser, é só perguntar para o chat GPT. Entendeu? Então, Uhum. olha que loucura isso. Então, para mim, só de entender, só de cair essa ficha, eu já percebi que isso é o maior Tesseract que já aconteceu na espécie humana. Né? O Tesseract é aquele evento que acontece em milênios, né? Tesseract é o seguinte, cara, é um evento que acontece que, a partir do momento que acontece, dali para frente tudo muda. Então, a Uhum. internet foi um Tesseract, a invenção da imprensa, da energia. Então, foram marcos na civilização que mudou por completo a civilização depois daquele marco específico. A IA, para mim, ela vai criar uma ruptura no nosso mundo, por meio do quão inovador ela é, que a gente não tem noção do que vai ser isso. Eu acho que Uhum. assim, a galera ainda não caiu a ficha, porque eu acredito que isso vai ser muito, muito intenso daqui para frente. E a curva de evolução e inovação por advento da IA, ela vai ser muito exponencial, né? Aí falando de framework, eu tenho uma coisa com framework assim há muito tempo. E eu uso uma metáfora que é o seguinte: para mim, se Deus fosse uma profissão, Deus seria designer e programador ao mesmo tempo. Né? Eu acho que essas Uhum. seriam duas profissões que casam muito Faz com a sentido, né? ideia de Deus. Né? Então, ele é o designer e o dev dessa Que estrutura que a gente. executa, né? Olha que doido isso. Olha como que eu demonstro o que é um framework. Deus, pela Bíblia, em 7 dias, criou tudo que a gente conhece, sendo que ele descansou no sétimo dia. Então foi só 6 dias para poder criar tudo isso. A gente só conhece a nossa realidade planetária na Terra. É tudo que a gente conhece. A gente não conhece nada além do que a gente vive aqui. Dentro da Terra existem milhões de espécies. Eu já fiz essa pesquisa no Google para poder falar isso desse jeito. Uhum. Eu acho que é milhões, bilhões. Tem espécies que não foram ainda nem documentadas. Dentro das espécies existem os seres humanos, né? Aí tem os mamíferos, os seres humanos. Olha que louco isso. Dentro dos seres humanos existem bilhões, trilhões, sei lá quantos seres humanos que tem na Terra. Olha que maravilhoso. Deus criou todos os seres humanos com o mesmo framework. Ou seja, a nossa UX, ela é a mesma. Não muda. Você tem Uhum. 2 olhos, um nariz, uma boca, cabelo, cabeça, tronco, braço, perna, né, órgão genital. Então, olha que lindo isso. Deus criou uma máquina perfeita
que é o framework perfeito. E ele criou um algoritmo que é o DNA, que o DNA, que é a UI, ela é diferente. Então tem trilhões de pessoas iguais e diferentes ao mesmo tempo. Então o que isso demonstra, na minha concepção? Que investir tempo em criar o framework perfeito vale muito a pena, porque depois eu só remodelo a interface. Eu não preciso ficar repensando a estrutura toda hora. Eu preciso investir meu tempo para pensar uma estrutura inteligente para depois eu mudar só a capa dessa estrutura, Uhum. porque a inteligência já foi pensada para a estrutura. Então, para mim, eu opero na minha cabeça com mindset de framework o tempo todo. Tudo que eu faço é um motivo para criar um framework. Então, dentro dos meus negócios, eu tenho framework para prompt, framework para brand, framework para contratação, framework para entrevista, framework para identidade visual. Então, eu invisto energia de criar uma estrutura perfeita é demais, né? Mas uma estrutura na melhor versão possível Uhum. para ela suportar todos os projetos, entendeu? Então, isso é muito a minha visão que eu tenho das coisas. E aí, o que isso tem a ver com IA? O que eu percebi? Olha que louco. Uma pessoa que ela é rica em frameworks, com IA, isso é um superpoder. Porque se eu tenho um framework, eu uso a IA só para ela preencher meu framework, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, cara, beleza, eu preciso fazer uma parada. Eu pego o IA, mostro meu framework e ela vem preenchendo automaticamente. Pronto, já fiz isso. Entendeu? Então Uhum. a IA, ela é como é que eu posso dizer assim, a tecnologia intelectual somada a toda a minha base de dados que eu armazenei e estruturei para que essa inteligência inicialmente minha, depois plugada na IA, que seria, por exemplo, eu gosto de usar o Cloud porque eu acho que o Cloud da Anthropic, Uhum. ela é mais inteligente e lógica do que as outras. Quando eu plugo uma inteligência minha, numa boa inteligência, num framework estruturado, o projeto está pronto, entendeu? Uhum. Então, assim, estabelecer frameworks que funcionam, cara, é, no meu ponto de vista, um pilar para se ter performance no mundo da IA, né? Então, é muito isso, assim. Então, eu sempre trabalho nessa ideia, assim. Por exemplo, eu tenho um documento, eu uso o Figma para tudo aqui, né? Então, o Figma é a minha ferramenta prioritária. Então, dentro do Figma, eu tenho uma pasta que chama Ferramentas IA. Que o que eu percebi? Como o meu algoritmo, ele é muito. Meu Instagram é só IA o tempo todo, e aí eu fico assistindo coisas de IA 24 horas por dia, o tempo inteiro. Cara, todo dia tem uma cacetada de ferramenta nova, e atualização, e aí aquele modelo que não era bom fica bom de novo, e aí surge uma aplicabilidade nova. Então, o que eu fiz? Eu criei uma curadoria dentro do meu Figma, que toda ferramenta nova que surge, eu venho colocando nessa minha curadoria, entendeu? Então, hoje, essa minha curadoria já tem uma centena de ferramentas, todas Caraca. estruturadas. Então, por exemplo, quando eu entro na parte de desenvolvimento de código, aí tem lá Lovable, Cursor, Windsurf da Cascade, aí tem enfim, né? Aí tem as outras. Então, assim, a Bolt. Então, toda nova ferramenta que surge, eu já coloco lá, estruturo, tem um frameworkzinho, então já tem um resuminho, que eu já criei um GPT para fazer o resuminho, tem a logo, tem um link, tem o print da interface. Então, eu já vou, coloco lá. Se eu puder testar, eu vou, entro, faço um teste, vejo se é boa ou não é, e aí vai se tornando um acervo, que dentro da atmosfera do meu ecossistema, ele é acessível para as pessoas, né? E aí eu já até cheguei a comercializar essa minha curadoria, né? Tem gente que me pede tal, aí algumas eu envio, outros eu comercializo, outros eu entrego só um pedacinho, porque é um dos ouros que a gente tem aqui. Mas é isso, porque é muita ferramenta, cara. E eu vejo que isso é uma dor de mercado. A galera tá perdida nas ferramentas. Uhum. É ferramenta para tudo, é ferramenta. Aí a galera não sabe, por exemplo, eu estava dando um treinamento para um empresário esses dias, ele falou, Breno, mas você acha que isso daqui eu faço aonde? Faço no Ray J ou faço no Eleven Labs? Eu falei, não, cara, a voz você tem que fazer no Eleven Labs primeiro. E depois você bota pro Ray J, porque se você colocar no Ray J para fazer a voz, não vai ficar tão bom quanto se você colocar no Eleven Labs. Uhum. Então tem vários macetinhos de ferramenta, velho, que, cara, eu vejo que a galera sofre com isso. E isso talvez é uma das nossas principais forças e habilidades aqui, porque a gente é meio que rato de ferramenta. Então, isso eu acho que é um diferencial, assim, para quem quer usar. Cara, olhar para as ferramentas e entender que, igual você tem faca para tudo, Uhum. cara, tem a faca para cortar carne, tem a faca para cortar queijo, tem o canivete, tem o facão. Você tem que entender, não adianta você vir com um facão querendo cortar um bife, entendeu? Então, assim, você tem que saber o que você quer para saber qual é a melhor ferramenta, né? E hoje, dentro dessas ferramentas, assim, cara, se você pudesse dizer atualmente qual que é a stack principal ali do Breno, e assim, até puxando um outro parêntese também, que eu acho que é legal, com certeza, eu já vi, na verdade, você fazendo uns criativos com o Vue 3 lá.
que saiu recentemente do Google, cara. E assim, isso dá um outro papo, né? A transformação, principalmente, né? Porque botou o Sora lá da OpenAI no chinelo, né? Mas a transformação e disrupção, você que veio, né, da área de design, né, você falou de publicidade também, né? Como que isso impacta diretamente, como que isso muda todo o cenário, enfim, o jogo para muita gente, né? Então, hoje, Uhum. qual que é essa sua stack atual também? E qual que é a sua visão comercial mesmo, né? De ferramentas como o Vue3, que, cara, para mim é uma das maiores disrupções ali de geração de conteúdo, né? Ah, VO3 para mim é problema. VO3, VO3 eu falo, Jesus, a gente tem que estar preparado, porque a era da pós-verdade chegou mais cedo do que eu imaginava. Mas vamos lá. Minha stack de ferramentas, assim. Eu estou desenvolvendo minhas próprias ferramentas, igual eu te falei, né? A gente tem o Oracle, que é uma própria IA, que é uma espécie de um GPT corporativo, que a gente tem usado por a gente conseguir colocar filtros específicas, entendeu? E coisas que às vezes numa ferramenta específica você não tem. Eu, por mais que é meio clichê e óbvio, cara, o ChatGPT, ele é meu pilar base por Uhum. alguns motivos, assim. Uma coisa que tem no ChatGPT que me deixa no ChatGPT, que não me faz sair dele de jeito nenhum, é a transcrição de áudio dele, né? Então, assim, 90% dos meus prompts eu mando áudio. Eu raramente escrevo, porque isso é uma dica que eu dou no meu treinamento para empresário, que, cara, o prompt em áudio é a melhor coisa, tá? As ferramentas que eu mais uso, né? Então, assim, ChatGPT, ele é um canivete suíço, porque ele é multimodal, então ele recebe áudio pelo navegador, ele recebe áudio pelo app, né, no computador, ele recebe áudio pelo celular, então eu uso muito aquele botãozinho de mandar áudio para poder mandar meus prompts, e aí eu pego de lá e jogo para uma outra IA, por exemplo, quando eu Uhum. quero, sei lá, na Lovable, na IA generativa de imagem, na Suno, sei lá, tudo eu mando primeiro no ChatGPT para transcrever, pego o texto e coloco nas outras. Então, ele já é uma base minha de transcrição, porque ele tem um Whisper e ele é o melhor de todos que eu testei para transcrição. O Claude, por exemplo, a transcrição dele não é tão boa, o Grok, a transcrição também não é tão boa, então, assim, a gente tem essas questões. Além de eu perceber que o ChatGPT ele deu uma guinada muito forte ultimamente por essa questão do modelo de vídeo, né? Essa questão do 4.5 agora, então os modelos deles estão, né, avançando e eu vejo que ele está conseguindo se manter muito bem à frente do mercado. Eu usava e uso bastante o Cloud, né, da Uhum. Anthropic, porque eu sempre achei o Cloud uma IA generativa de texto com foco em lógica e humanização, assim, eu gosto muito da escrita do Cloud, gosto muito Uhum. da forma com que ele, né, faz a parte de código. O Grok, eu me empolguei com o Grok, depois me desempolguei, eu Todo não vi mundo, que o eu acho. Grok... eu acho que ele lançou o Grok com uma inteligência um pouquinho acima, e depois É, eu acho que depois ele deu fez um um downgrade, downgrade. Deu. e aí eu vi que, tipo, deixei para lá, larguei para lá. Para código, eu uso muito a Lovable, porque eu vejo que a Lovable ela me ajuda muito a projetar interfaces e possibilidades de programação, né? Eu tenho usado muito o modelo de imagem do GPT para imagens generativas, né? Ferramentas de imagens generativas. Eu usava o Midjourney, depois eu abandonei o Midjourney, porque eu achei que o Uhum. Midjourney não conseguiu, né, acompanhar. Aí eu fui para uma que chama Visual Electric, que eu uso até hoje, que ela é muito boa para poder fazer imagem. Depois o Google lançou a FX Studio dele ali, que eu também acabei usando muito, e aí por ela ser gratuita, minha equipe acabou usando bastante também. Hoje eu tenho usado muito uma ferramenta que chama CREA, que ela é uma ferramenta que ela consegue fazer clone facial, e aí consegue criar avatares, ela consegue, você escolhe ali os modelos de linguagem de IA generativa de imagem, você consegue fazer lip sync, por aí vai. Então ela é muito boa para imagem, né? Eu uso muito a RayJane para bastante Uhum. coisa, Eleven Lab para voz, né? Uso também bastante a Suno para algumas músicas criativas que a gente faz para alguns clientes, e até de diversão aqui, eu me amarro na Suno, curto pra Uhum. caramba. Então, e agora tenho usado bastante essas ferramentas que são super agentes aí, né? Manos, dentre outras, né? Tem uma que eu falo que ela é até segredo, que eu tenho um treinamento sobre ela, que eu só apresento o treinamento, que é uma concorrente da Manos. Mas, enfim, essas ferramentas que são super agentes, eu acredito que elas vão mudar por completo a realidade, porque a partir de agora eu consigo não só fazer uma tarefa, mas eu consigo fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Então, isso muda por completo. Então, eu entro na Manos, enquanto ela faz uma pesquisa, ela faz um planejamento, ela faz uma estrutura, ela faz uma editoria, ela faz uma estratégia, então ela vai trabalhando ao mesmo tempo. Eu vejo que isso me dá quase uma pira de ficar olhando para a IA e vendo tudo aquilo acontecendo. Eu falo, caramba, eu estou gastando centavos de dólares e, pô, isso aí me custaria milhares de reais se eu fosse executar isso, né? Então, é até gostoso ficar olhando a Uhum. Manos trabalhar assim. Então, eu vejo que essa vai ser uma próxima era aí bem diferente no mercado.
E aí tem aquelas ferramentas que são ferramentas mais para desenvolvimento de soluções, como o caso da N8N, né? Então, Uhum. dessas de automação, é mais a minha equipe que desenvolve soluções, que aí a gente usa mais o N8N como base principal. Eu não uso muito Make, né? É mais o N8N mesmo, assim. É mais ou menos esse, sim. Esse é meu stack base. Deve ter outras coisas que eu não lembrei de cabeça aqui agora, mas essa é a estrutura base que a gente usa hoje de ferramentas. Gosto muito disso daqui também, que é o Cloud, Pô, né? massa, hein? O Cloud mudou minha vida, inclusive eu estou Uhum. gravando esse nosso podcast. Ó, Depois boa. eu consigo fazer um artigo. Olha que foda, o que eu mostro é o seguinte: olha que doido isso aqui. Vou dar agora o ouro que eu só dou no meu treinamento, hein? Você Olha tá ganhando esse aí. Quem presente. acompanhou até o Ah, final, quem acompanhou vai ficar gravado isso daí? vai total. Então quem assistir vai ganhar esse presente. Cara, olha que doido. Eu gravei esse podcast. Qual que é a visão que eu estou trazendo sobre IA? A partir do momento que você armazena a inteligência e você guarda a inteligência, com aquela inteligência você faz mais daquela inteligência. Então, a partir do momento que eu tenho a transcrição literal desse episódio, eu posso transformar esse episódio em infinitos posts, em infinitos artigos. Eu posso transformar esse episódio numa palestra. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser com esse episódio, entendeu? Uhum. Então, assim, eu estou numa fase da minha vida que eu virei uma espécie de armazenador de inteligência. Então é como tem um cara aqui na Praia da Costa que ele passa pegando metal, entendeu? Na praia, eu tô pegando inteligência e guardando inteligência, entendeu? Como se eu estivesse armazenando uma estrutura de inteligência dentro do meu, como é que eu posso dizer assim, do meu pack, assim, sabe? Da minha estrutura, né? Uhum. E a partir do momento que eu tenho essas inteligências armazenadas, eu faço uma alquimia de inteligências, entendeu? Então é como se, tipo assim, eu tivesse vários blocos TXTs, e aí, Uhum. por exemplo, essa palestra se tornou um bloco TXT. Aí eu tenho um outro bloco TXT de uma outra palestra. Aí eu tenho um outro bloco TXT de uma outra. Aí eu pego todos os blocos TXTs que eu tenho de palestras e com base nisso eu me clono. Eu crio um artigo, eu crio um livro, eu crio o que eu quiser, entendeu? Uhum. Então eu acredito que o que nós vamos vivenciar a partir de agora é o data-driven de verdade, assim, tipo assim, Uhum. cara, é uma busca por armazenamento de dados contínuo, né? Entendendo que capturar dados e transformar dados em algo tangível, saber armazenar esses dados, saber padronizar esses dados, estruturar esses dados, criar segurança em cima desses dados e utilizar esses dados para criar mais, essa é a ótica do momento, sabe? Então, é um pouco do que eu estou vivenciando aqui. Ah, bacana, cara. E assim, que nem você falou, acho que concluiu bem, né? Assim, ter o conhecimento, né? Que nem a gente ouve essa frase clichê, mas eu concordo 100%, né? Que conhecimento, dados são o novo petróleo, mas, cara, saber aplicar, né? Eu acho que é o maior diferencial, né? Você tá qualificando esses dados, está captando esses dados e depois está aplicando no momento oportuno, né? Então, no momento mais estratégico, você tem uma base acionável, enfim, que você consegue utilizar modelos de IA para exponencializar isso, né? E, Breno, cara, Exatamente. encerrando aqui, tipo, infelizmente, né, nosso tempo tá, pô, já tá corrido, assim, eu acho que a gente podia ficar, porra, horas e dias aqui conversando, que nem a gente realmente fica. Mas hoje, cara, quais são as suas redes sociais, né? Onde o pessoal pode se conectar com você, pode entrar em contato, buscar as empresas? Quais são essas redes sociais hoje? Cara, vamos lá. Hoje, eu acho que o ideal seria focar mais na minha rede social, na E eu minha vou marca deixar, pessoal, na pessoal, descrição também, tá? Só pra deixar tá? claro. Porque na minha marca pessoal tem os outros Instagrams todos lá, né? E se eu for falar todos os Instagrams aqui agora, vão ser muitos. Mas meu Instagram é Breno LV Rabelo. Então, esse é meu Instagram. E aí lá tem todos os outros Instagrams. E o Instagram da Aya é aya.tech. Acho que é aya.tech ou ayatechbr. Tem até que conferir aqui qual que é. Mas esse é o Instagram da nossa empresa que desenvolve soluções de inteligência artificial. E aí lá dentro desse Instagram a gente tem lá os sites, tem os outros Instagrams também. Então é isso. Pede a galera aí, os seguidores da Triple AI Podcast, favor seguir Breno, seguir Aya, compartilhar, curtir, mandar para os amigos. É isso aí. Boa, boa, obrigadão, Breno. Ó, e antes de tudo, cara, agradeço também você aí por, pô, topar participar aqui, conversar, trazer tanto insight, tanta coisa boa. E, cara, também, né, puxando o gancho, também convido todo mundo a seguir também a Triple AI, também seguir o Breno, seguir a Aya, acompanhar também nossas redes sociais, se inscrever aqui no canal, dar o like aqui no conteúdo também. E é isso, esse foi mais um Triple AI Talks. Valeu, Breno, muito obrigado. É isso. Valeu. Obrigado. Tamo junto, galera. Vamos para cima. Valeu, pessoal.